Olá, alunos! Estamos aqui começando o tema de número 5 do eletromagnetismo. Esse tema número 5 é voltado para explicar o conceito de potencial elétrico, mas começando com a eletrostática, que é o tipo de potencial mais simples, né? É o potencial eletrostático. O que é o potencial eletrostático? É o potencial, né, que a gente estuda quando as cargas elétricas que geram o potencial elétrico estão em repouso, na situação estática. Nessas circunstâncias, nós estamos falando da eletrostática. A gente estuda sempre primeiro eletrostática. E agora a gente já sabe que existem cargas elétricas e quando elas estão numa certa região aqui do espaço, né, estas cargas elétricas, elas geram campos, dois campos, o campo elétrico e o potencial elétrico. E nós só vamos estudar agora o potencial elétrico, né? De forma que esses dois campos, eles são interessantes. Tanto o potencial elétrico, que vamos representar pela letra V, e esse potencial elétrico, ele é função das coordenadas x, y, z, do ponto do espaço. Então, aqui eu tenho um ponto no espaço, um ponto P, e eu, então, digo, neste ponto P existe um potencial elétrico, e claro que esse potencial depende do ponto P. O potencial elétrico é uma função escalar, né? E depende dos pontos do espaço, né? Agora, além do potencial elétrico, também se diz, né, que é uma distribuição ou uma carga elétrica gera um campo elétrico. Então, na eletrostática, nós queremos determinar o campo elétrico, né? E esse campo elétrico é indicado pela letra E, o campo elétrico de X, Y, Z, nós vamos estudá-lo depois, né? Mas nessa aula apenas o potencial elétrico, ou potencial eletrostático, porque esta carga está em repouso. Estamos considerando essa situação. Qualquer que seja a carga está em repouso. Agora, ela é tal que quando x, y e z tende a zero, quando você se aproxima da origem, o potencial é maior, é cada vez maior. Nós vamos ver isso. E o campo elétrico também. Essa é uma coisa curiosa. De forma que o potencial eletrostático, ele é o potencial que é um campo tal que cargas elétricas em repouso geram um potencial num ponto P do espaço. Este ponto P aqui. Este ponto P aqui. Esse potencial é o potencial elétrico, mas como as cargas estão em repouso, é o potencial eletrostático. De forma que se R for o vetor posição, e se R tem coordenadas x, y e z, né, então o potencial na eletrostática, ele depende só de x, y, z. E às vezes depende só de x, y, e às vezes só depende de x. Mas no caso geral depende de x, y, z. Existe uma outra situação interessante também, e que a gente não vai estudar agora, que é quando o potencial varia com o tempo também. É possível, sim. Se as cargas estiverem em movimento, ele depende com o tempo. Mas a gente não estuda agora essa situação.
né? Só estudamos o potencial eletrostático em situações onde nada muda com o tempo. Então, não depende do tempo o potencial, né? A unidade do potencial, né, no sistema, na verdade, é melhor nos referirmos ao sistema SI, né, e não o sistema MKSA, né, A de Ampère, uma outra nomenclatura antiga, né? No sistema SI é o volt, e quem não ouviu falar de volts, 120 volts, a voltagem aqui é 220 volts, né? De forma que um volt ele é definido, né, a partir do joule e do coulomb, né? É um joule dividido por um coulomb, né? Essa é a unidade importante de potencial. Outro conceito que é fundamental, né, no estudo do potencial elétrico é o conceito de superfícies equipotenciais, né? Aqui eu tenho a definição de superfícies equipotenciais. Veja, são superfícies para as quais o potencial admite um valor constante. Constante. V0 aqui é um valor constante. De forma que a superfície pode ser bem complexa, como esta aqui, mas pode ser também superfície simples, como superfícies planas, né, num capacitor. Em cada superfície dessas, o potencial assume um valor diferente. Então, é preciso ter isso sempre em mente, né? Essas superfícies aqui são superfícies planas. Ao longo de cada um destes planos, o potencial adquire um valor constante. Claro que são diferentes, né, os potenciais, né? O problema da eletrostática é o seguinte: quando eu tenho uma distribuição discreta de cargas, esse caso eu sei lidar bem, né, com uma distribuição discreta de cargas. Calcule o potencial gerado por uma distribuição discreta de cargas. A gente vai ver isso. A outra que não vai ser tratado aqui é quando eu tenho uma distribuição volumétrica de cargas. Esse problema é bem mais difícil, né? Requer cálculo avançado, né? O conceito importante, muitas vezes, é o de diferença de potencial. Quer dizer, diferença de potencial, por exemplo, entre este ponto aqui, né, e este ponto aqui, né? No caso VAB, não é bom, né, a gente falar nisso, né, quando eu tenho aqui um fio, mas certamente diferença de potencial entre esse ponto e esse, diferença de potencial entre este ponto e esse. Então, aqui seria melhor ΔV igual a V índice D menos V índice A. Mas VB menos VA é apenas para indicar a diferença do potencial entre o ponto B e o ponto A. Isto é de fundamental importância. Nós temos que lidar muitas vezes com diferenças de potencial muito pequenas. Uma pilhazinha, 1,5 volts, ela fornece essa diferença de potencial, né? Uma bateria, 9, 12 volts, né? E em algumas tomadas, 220 volts. Cuidado, sempre indico, cuidado, né? Quando a voltagem aumenta, o risco passa a ser grande, né? Temos alguns geradores conhecidos como geradores de Van de Graaff que fornecem, nossa, diferença de potencial de milhões, né? No caso, em geral, pode ser o elétron-volt, pode ser, mas não importa, pode ser milhões de volts também, né? Muito bem.
O fato é que diferença de potencial é uma grandeza física e que a gente mede com um instrumento conhecido como voltímetro. A seguir a gente vai explicar como é que a gente calcula a diferença de potencial.